Olá, pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá. Dando continuidade aqui ao que a gente já falou sobre o decreto, né, de educação especial inclusiva, né? Queria fazer mais esse vídeo aqui para explicar algumas questões importantes para você, tá bom? Você que tá com dúvidas sobre esse assunto, que tá ouvindo muitos comentários nas redes sociais, né? E aí, será que é? Será que não é? Será que vai fechar a escola? Será que o que vai acontecer, né? Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Eu acredito que o primeiro vídeo também explicou bastante coisa, bastante informação, mas, caso você tenha ficado com alguma dúvida, veja esse também, né? Manda para mais pessoas, compartilha com outras pessoas. Se você não se inscreveu ainda, né? Se inscreve no canal, é claro, para você receber as informações. E vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Então, o Plano Nacional, né? A gente chama ele de PNEI, né? Tá? Ele reforça, né? Nós estamos falando sobre esse assunto, né? O Decreto de Educação Especial Inclusiva, que também é conhecido como PNEI, tá? Porque Plano Nacional de Educação Especial Inclusiva, por isso que é PNEI, tá bom? Ele reforça, então, a prioridade do atendimento educacional especializado dentro da rede regular de ensino, tá? Então, não é classe especial, não é separado, não é segregado, é dentro, é junto, né? É com todo mundo. No período contrário ao da sala de aula, ou seja, no contraturno escolar. Então, por exemplo, se essa criança estuda de manhã na sala regular, no período da tarde, ela pode ser matriculada no AE. Não pode nem ser matriculada no mesmo horário, por quê? Porque não tem como você tirar ela da sala de aula para ela participar do AE. Isso não é correto, isso não está dentro da legalidade, tá bom? Ah, mas na escola tal acontece, mas não está dentro da legalidade, tá bom? Então isso é importante a gente saber, tá? Agora, essa lei, ela traz isso de forma é, bem clara, bem evidente, tá bom? Então, não é para fazer isso. A gente entende que existem situações extremas, e as situações extremas sempre devem ser conversadas, explicadas, existem sempre outras possibilidades, né? Por exemplo, existe o atendimento domiciliar, existem tantas outras questões, né, que podem ser conversadas, mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso também, que é no contraturno escolar, tá bom? Porque muitos professores querem que a gente tire aquele aluno da sala de aula naquele momento, mas não é o momento para tirar ele da sala de aula, tá? Ele tem direito a estar ali, né? E é isso que essa legislação traz, tá bom? Também, né, não só isso. Define também ali a função, né, do profissional de apoio, a formação mínima, né, que tem que ser de 80 horas, ensino médio, porém com formação mínima específica para a área que está atuando com 80 horas, né, então para estar ali junto com a gente vai ter que ter essa formação, né, e pode ser oferecida de repente por diferentes locais, mas precisa ter essa formação, isso é muito importante, né, para que a gente vá melhorando, né, aos poucos aí a qualidade da formação, tá bom? As escolas especiais, elas continuam sendo a exceção à regra, né? Então elas não são, não é que vai fechar a escola, não é que elas são proibidas, mas elas são a exceção, elas são para casos pervasivos. O que são casos pervasivos? São casos que, não vou explicar especificamente o caso pervasivo, mas os casos que vão para a escola de educação exclusiva, ou seja, não inclusiva, né? Não é dentro da sala regular, é quando acontece assim, ó, a criança tem uma necessidade que a escola de educação regular não dá conta de abranger. Mesmo com adaptações razoáveis, mesmo com um profissional de apoio, mesmo com adequações curriculares, mesmo com um plano de AE estruturado, ela ainda assim não dá conta de atender. E não é não dar conta porque não quer atender, não é não dar conta porque não se esforçou para atender, não é não dar conta porque não tem capacitação, é não dar conta porque a necessidade daquela criança é maior do que aquela escola pode abranger. Tá? Então, nesses casos, continua tendo o direito a ir para a escola de educação exclusiva. E como que isso acontece? Mediante a avaliação do profissional técnico preparado para isso. Não é o médico que diz, não é a família que diz, não é o fulano de tal que diz, é o profissional técnico. E quem é o profissional técnico? É o professor de EI, né? É o que muitas pessoas não sabem. É isso. E já era isso, tá? Não é uma coisa que é diferente do que era antes, já era assim, tá bom? Então, pode, mediante essa avaliação técnica muito bem feita por um profissional do EI. Aí sim pode. Tá? Então, casos pervasivos pode, mediante atender ali os critérios básicos necessários para isso. Obviamente que o MEC tem normativas, portarias orientando todo esse processo. Como é que vai ser? Não é lá vão ter, né? Não é porque eu quero, não, porque eu gosto de lá. Não, não é assim que funciona, tá, gente? Educação nunca é assim que funciona, né? Para ninguém. Né? Então, não seria também nesse caso, tá bom? A atuação das instituições especializadas, ela só é permitida mediante um convênio formal, no caso com o sistema de ensino, tá? E quando o atendimento da sala, né, da escola regular, ele não for possível, né, em função do nível de complexidade do caso, tá bom? Então, essa medida, né, que acho que é isso que está causando maior alvoroço, ela condiciona, né, esse financiamento das escolas de educação exclusiva, a comprovação da matrícula dos estudantes, primeiramente na escola comum, né? Então, se não passou pela escola comum, não pode ir direto para as escolas exclusivas, tá bom? Isso é uma condição para que dê continuidade nesse processo escolar ali, vai ter que ter essa condição para que tenha um financiamento de verbas e tudo mais, tá? Pelo menos é o que se entende, né? Esse decreto também, ele favorece o acesso ao atendimento educacional especializado, né?
E fala sobre a questão do plano de atendimento, que é o PAEE, tá bom? E sem a exigência de laudo médico. Por quê? Porque a questão pedagógica, ela é pedagógica, né? E que cuida do pedagógico? Aquele que tem formação pedagógica, né? Não é o pessoal da saúde que vai cuidar da formação pedagógica. Quem cuida do pedagógico é quem tem formação pedagógica, quem cuida da área da saúde é quem tem formação na área da saúde, tá? Então é dessa forma que funciona, tá bom? E é por isso que não partindo até para outras questões, Fabrini, o médico falou que precisa de tal coisa aqui na sala de aula. Gente, o médico, ele vai falar das questões relacionadas à saúde. Por quê? Porque é ali próprio do fazer dele, né? É óbvio que ele vai falar sobre várias questões de desenvolvimento de uma maneira geral, né? Mas assim, a gente tem que ter esse olhar técnico sobre as questões, tá bom? Então, acho que isso é bem importante, a gente entender esse olhar técnico que a gente precisa ter sobre as questões, tá? Então, quem vai explicar, falar sobre como vai acontecer, por exemplo, a alfabetização da criança? Quem trabalha com alfabetização e quem trabalha com alfabetização é o professor, né? Então a gente tem que sempre saber o que cada um deve fazer, né? Qual que é o espaço que cada um tem que ocupar e respeitar cada um o espaço do outro, né? Então penso que isso é bem, bem importante, tá bom? Então acho que basicamente falei aí sobre o plano, falei sobre a carga horária, né? De formação que os cuidadores vão precisar ter, né? Os profissionais de apoio, aliás, desculpa, falei errado. Profissionais de apoio vão precisar ter. Muita gente confunde o profissional de apoio com professor, né? São duas funções diferentes, tá? Profissional de apoio, ele é específico para cuidados, a higiene, a alimentação. Quem disse isso, a Fabrini? Não, a legislação disse isso. Né? E o professor, ele tem o seu fazer próprio ali, pedagógico, tá bom? Então, essas são as questões que se diferenciam, tá bom? A questão também de expandir, a questão de formação continuada, já estava lá anteriormente, né? Mas agora dá uma reforçada nessa questão de formação continuada dos professores de educação especial, né? Precisa, com certeza, investir um pouco mais nisso, né? Com certeza, é necessário, extremamente necessário. Eu fiz muito curso, mas a maioria dos cursos que eu fiz por conta própria, né? Porque eu fui atrás e tudo mais, né? Mas precisa disso mais oficializado, mais assim, realmente tem que ser oferecido, tá? E vai falar um pouco mais sobre a questão aí, né, de quem que vai fazer, né, quem que vai implementar isso, aquilo e tudo mais, enfim. Acho que o decreto, ele é grande, né, ele traz bastante informação, mas eu queria trazer esse vídeo um pouco mais curto do que o outro, só para dar essa pincelada nesses assuntos que eu considero importante e que talvez não tenham ficado tão bem claros no outro vídeo, tá bom? Se você gostou, compartilha com outras pessoas, comenta aqui também, né? Se ficou com alguma dúvida, comenta aqui para que eu possa dar continuidade, tá? Que se quiser me chamar, também pode me chamar para conversar, né? Me seguir lá no Instagram, Psicofabrini Fernandes, ok? @psicofabrini Fernandes lá no Instagram, né? E lá você pode me chamar pelo direct também, tá bom? E tem meu site também, se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, tem e-book, tem curso de educação inclusiva, que é o www.fabrinifernandes.com.br. Vou repetir, www.fabrinifernandes.com.br, tá joia? Muito obrigada para você que me acompanhou até aqui e até a próxima. Tchau, tchau!